like discovery. The Discovery Channel. Ele envolve nosso planeta. É tão essencial quanto o alimento e água, mas é totalmente invisível. Sem ele, nós morreríamos em minutos. Descubra como dependemos do oxigênio, o espírito da vida, a seguir em Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. O Espírito da Vida. A inalação de oxigênio provoca uma reação dentro de nosso corpo, que produz calor e energia. O sangue conduz o gás da vida até cada uma das 60 trilhões de células em nosso corpo. A cada respiração, ele extrai um novo suprimento de oxigênio dos pulmões. Nós respiramos oxigênio automaticamente, mas pulmões treinados podem nos transformar em campeões. John Fitzgerald é um campeão, um nadador de categoria olímpica. Seu ritmo e o controle de sua respiração são essenciais para sua performance na água. Anos de treinamento condicionaram seu corpo e sua forma física é invejável. As células dos músculos de John precisam de reservas muito maiores de oxigênio quando ele está disputando uma prova de 1.500 metros nado crawl. Os pulmões são um milagre da evolução, projetados para introduzir a quantidade máxima de oxigênio em nosso sangue. Eles ocupam 90% do espaço do tórax. Os pulmões são leves e esponjosos graças a milhões de dutos de ar ramificados. Eles pesam apenas 1,1 kg. Se fossem abertos e alinhados, as paredes desses incontáveis dutos seriam 50 vezes mais espessas que nossa pele e cobririam uma área do tamanho de uma quadra de tênis. Os vasos sanguíneos revestem os pulmões e absorvem o oxigênio do ar. A vida teve origem no oceano. O oxigênio, liquefeito na água, permite que os peixes respirem através das guelras. O ar contém 50 vezes mais oxigênio que a água, e nossos pulmões evoluíram para o melhor aproveitamento desta reserva tão abundante. Todos nós experimentamos parte desta evolução no nascimento, quando deixamos o confinamento aquático do útero de nossa mãe. Depois do esforço de suas primeiras respirações, este pequeno bebê irá respirar cerca de 400 milhões de vezes durante sua vida. Quando inspiramos, os músculos entre as costelas empurram a caixa torácica para cima. Um músculo de forma esférica localizado abaixo dos pulmões, o diafragma, desloca-se para baixo. Estes dois deslocamentos expandem os pulmões. É uma máquina formidável e confiável.
Quando expiramos, simplesmente deixamos que os músculos relaxem e assim o ar é automaticamente expelido dos pulmões. O delicado interior de nossos pulmões é extremamente vulnerável a doenças. Cada inalação é uma ameaça em potencial. Durante um único dia numa cidade, podemos inalar mais de 1 trilhão de partículas microscópicas de sujeira e poluição. Mas o corpo desenvolveu defesas. A jornada do ar em nossos pulmões tem início aqui, no nariz. Os pelos são a primeira linha de defesa, retendo pólen e partículas maiores. Logo acima, o interior do nariz é revestido por uma membrana úmida. Glândulas especiais secretam muco, um líquido viscoso que retém a poeira. Um revestimento de pelos microscópicos em movimento repele o muco saturado de sujeira para a garganta. Podemos cuspi-lo ou engoli-lo. Sob temperaturas baixas, os pelos ficam mais lentos e o excesso de muco aumenta, causando a familiar coriza. As passagens da boca e nariz se conectam atrás da garganta, logo acima da laringe. É a porta de entrada para os pulmões e é protegida por uma aba rígida, a epiglote, que impede que alimentos e água desçam pelo lado errado. Quando as cordas vocais ou pregas vocais são tensionadas, conseguimos criar sons e vocalizações que são moldados pela boca e pelos ossos do crânio. Abaixo da laringe, a traqueia é reforçada por anéis rígidos de cartilagem, que a mantém constantemente aberta. A traqueia também é revestida com pelos microscópicos que transportam o muco saturado de sujeira através da garganta. Nós auxiliamos a expulsão do muco quando pigarreamos ou tossimos. A cada respiração, inspiramos e expiramos 568 centímetros cúbicos de ar 15 vezes por minuto. Em média, durante a vida, 386 mil metros cúbicos de ar passam por nossos pulmões, o suficiente para encher um estádio de futebol. Respire bem fundo, agora sopre. Sopre, 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 sopre. Até o fim. John tornou-se um atleta olímpico através de um rigoroso treinamento para obter o máximo aproveitamento de seu corpo e pulmões. Inalando o mais profundamente possível, ele é capaz de exalar impressionantes 6,5 litros de ar, o que representa quase 8 litros de capacidade pulmonar, ou seja, mais de 1 litro acima da maioria das pessoas. Mas seus pulmões ainda contêm mais de 1 litro de ar que nenhuma força pode expelir. Três, dois, um, respire. Para simular as condições de uma competição real, John realiza um teste de aptidão física que levará seu corpo à exaustão total. Este teste, meticulosamente monitorado, o leva ao limite e o ajuda a aprimorar seu desempenho na piscina. A cada respiração, o ar é levado através de um labirinto de dutos no interior dos pulmões. Essas passagens de ar se ramificam sucessivamente em dutos cada vez menores. Em suas competições, John precisa regular sua velocidade, aproveitando cada respiração ao máximo. O transporte de ar para os pulmões torna-se crítico quando ele está prestes a vencer. À medida em que John se esforça, seu consumo de oxigênio aumenta. A cada respiração, os pulmões recebem 100 bilhões de trilhões de moléculas de ar. Apenas 1/5 dessas moléculas são formadas por oxigênio, o gás que nos mantém vivos. O restante é constituído principalmente de moléculas de nitrogênio, um gás inerte que entra e sai de nossos pulmões sem causar alterações.
Dentro dos pulmões, as paredes dos dutos de ar pulsam com os batimentos cardíacos de John. As batidas aumentam enquanto seu coração bombeia vigorosamente mais sangue para todo o seu corpo. O oxigênio é extraído rapidamente do sangue de John, enquanto circula nos vasos sanguíneos de cada músculo fatigado. Quando ele volta aos pulmões, está faminto por oxigênio. Com seu corpo ansioso por oxigênio, John sente dores. Apenas as instruções conscientes de seu cérebro o impedem de desistir. Esse controle mental faz a diferença entre um bom atleta e um atleta excepcional. O labirinto ramificado dos dutos de ar se reduz a minúsculos tubos, revestidos por bolsas de ar em miniatura, os alvéolos. Cada pessoa possui 700 milhões de alvéolos. Eles demarcam o fim do caminho percorrido pelo ar inalado. Essa é a visão interna de um dos alvéolos. Com apenas 1/4 de milímetro de comprimento, suas paredes possuem apenas alguns milésimos de milímetro de espessura. Desta forma, o oxigênio pode passar diretamente do ar para os vasos sanguíneos periféricos. O transporte de oxigênio pelo sangue é tão crucial que os pulmões possuem sua própria reserva de oxigênio. 50% do coração encarrega-se somente de bombear sangue para dentro e para fora dos pulmões. Uma intrincada rede de vasos minúsculos conduz o sangue desprovido de oxigênio para os alvéolos. Esta é uma das mais densas redes de vasos sanguíneos existentes no corpo humano. Capilares minúsculos estão firmemente ligados às bolsas de ar. O oxigênio dos alvéolos desloca-se para o sangue, onde é combinado com a hemoglobina, que dá ao sangue um tom vermelho vivo. Como o oxigênio não se dissolve bem, a hemoglobina é essencial à nossa sobrevivência. Sem ela, o oxigênio não seria capaz de circular pelo nosso sangue. Sem a hemoglobina, o sangue não conseguiria conduzir oxigênio suficiente para nos manter vivos. Nem em repouso, e menos ainda durante exercícios vigorosos. A hemoglobina é armazenada em células especiais, as hemácias. Cada ser humano possui 30 trilhões dessas células microscópicas. Se fossem colocadas lado a lado, elas cobririam metade do percurso até a Lua. Percorrendo o corpo de John, a hemoglobina imediatamente fornece oxigênio ao seu tecido muscular. Com uma forma física mais aprimorada do que a de um ser humano comum, John é capaz de deslocar oxigênio com maior eficiência. Seu consumo de energia chegou a ser 25 vezes maior que a taxa normal. Durante seu teste de aptidão, ele gerou energia suficiente para manter uma lâmpada acesa durante 12 horas. Ele sabe exatamente quais são seus limites.
Nosso corpo tem uma quantidade limitada de oxigênio armazenada nos pulmões e na corrente sanguínea. Mas se Maria não subir à superfície, ela perderá a consciência em apenas 2 minutos. Ela precisa utilizar todo o precioso oxigênio armazenado em seu corpo. O cérebro é o órgão mais sensível à queda do nível de oxigênio. Somos capazes de sobreviver sem alimento ou água por dias, mas para viver, precisamos respirar incessantemente. O cérebro controla a respiração automaticamente. Quando consumimos mais oxigênio, respiramos mais profundamente. Mas não é a queda do nível de oxigênio que avisa aos pulmões para inspirarem. O nível de oxigênio cai à medida em que os músculos o utilizam, e isso produz dióxido de carbono. É o acúmulo desse gás no sangue que avisa ao cérebro que o corpo precisa respirar mais intensamente. O dióxido de carbono aciona um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do tórax e o diafragma. Por alguns instantes, somos capazes de anular conscientemente esse reflexo respiratório. Mas é impossível alguém asfixiar a si próprio prendendo a respiração. Quando perdemos a consciência, o reflexo inicia-se automaticamente. Tentar ampliar as capacidades naturais é uma característica intrinsecamente humana. Um snorkel nos permite respirar embaixo d'água. Mas o snorkel só é útil quando utilizado perto da superfície. Quando mergulhamos a profundidades maiores, a pressão da água sobre o tórax aumenta e é necessário um esforço adicional para expandir os pulmões na inspiração. E os músculos do tórax e diafragma têm um poder limitado. Esta mergulhadora resolveu o problema usando um tanque de ar comprimido. O tanque fornece ar aos pulmões com uma pressão equivalente à pressão da água em volta do corpo. Com essa reserva independente de ar, ela é capaz de permanecer nessa profundidade por até 2 horas. Quanto maior a profundidade do mergulho, menor será a duração do suprimento de oxigênio, pois há necessidade de inalar mais para compensar a crescente pressão da água. Os mergulhadores conseguem trabalhar até a 300 metros de profundidade, onde a pressão chega a quase 35 quilos por centímetro quadrado. A baixa pressão em grandes altitudes também causa problemas devido à escassez de oxigênio. Entretanto, depois de algum tempo, podemos nos adaptar à vida em altitudes de até 5.500 metros, onde a pressão atmosférica é a metade da pressão no nível do mar. Nosso corpo reage, produzindo mais glóbulos vermelhos e criando mais capilares para melhorar o fluxo sanguíneo nos músculos. Acima de 9.100 metros, o ar é muito rarefeito para ser inalado. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Caso contrário, os passageiros sofreriam com a escassez de oxigênio. 3, 2, 1... Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor de água se condensa formando uma névoa. Nessa experiência, nossa voluntária foi suspensa a 7.300 metros em apenas 3 segundos. 2 de espadas. 6 de paus. Coringa. Identificar as cartas do baralho testa a agilidade mental da voluntária. Embora esteja se sentindo bem e confiante, ela começa a errar depois de apenas 1 minuto. Rei de ouros. 7 de ouros. Suas células cerebrais são as primeiras a sentir a falta de oxigênio. A hemoglobina em seu sangue é incapaz de absorver o oxigênio suficiente do ar rarefeito e não consegue impedir que as células cerebrais sofram com a falta de oxigênio.
O raciocínio lógico avançado é o primeiro a falhar, mas nosso cérebro primitivo mantém a respiração e os batimentos cardíacos o máximo possível. Antes que nossa voluntária perca a consciência, ela recebe a cura. Oxigênio puro, como aconteceria num voo real. Nesta experiência, a pressão da sala é reduzida para simular como grandes altitudes diminuem o ponto de ebulição da água. Com uma pressão equivalente à de 18.000 metros acima do nível do mar, nosso sangue ferveria com a temperatura do corpo. Um traje pressurizado com um suprimento próprio de ar é essencial para a sobrevivência em grandes altitudes, principalmente quando o cérebro precisa trabalhar com rapidez para tomar decisões de vida ou morte. O espaço representa o máximo em ausência de oxigênio. Num vácuo quase absoluto, um traje espacial fornece todas as condições de segurança normalmente fornecidas pela atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos para reter o dióxido de carbono exalado. John nadou quase 1,5 km. Agora inicia sua última volta. Enquanto acelera para o final, ele retira o oxigênio do oceano de ar. Ele retira do ar o oxigênio, que é o combustível de seus músculos. O oxigênio é parte vital da tênue camada de ar que envolve a Terra, alimentando permanentemente a frágil esfera, num ciclo tão antigo quanto a própria vida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.